Era o tipo de lugar sobre o qual ninguém falava, mas que todo mundo conhecia. Sabe quando você está em uma sala lotada e sente que algo está errado, como se o ar estivesse mais pesado? O último andar da Escola Santo Agostinho tinha esse efeito. Mesmo trancado, isolado por cadeados enferrujados e coberto por placas de proibido entrar, ele ainda era parte do prédio. E parte de nós. Se eu contar, você não vai acreditar, Miguel murmurou, encostado na parede do corredor. Seus olhos estavam baixos, e ele torcia as mãos como quem tenta se livrar de uma lembrança. Eu não acreditaria, até ver. Ninguém falava sobre o andar porque ninguém queria lembrar o que aconteceu com Lucas. Ele era o tipo de garoto que desaparecia das conversas tão facilmente quanto desapareceu fisicamente. No início era só mais um boato, aquele garoto magrelo que sumiu. Aquele andar trancado. Os professores que sempre desviavam os olhos quando o assunto surgia. Mas as coisas que não são ditas, essas são as que mais ecoam na mente. Foi Miguel quem me puxou para aquilo. Ele estava obcecado pelo último andar e seus segredos, uma obsessão que crescia cada dia mais. E quando ele encontrou a chave? Mas estou me adiantando. Tudo começou no meio do outono. A escola, cercada de árvores que pareciam sussurrar no vento, tinha aquele clima opressivo de instituição centenária. Os corredores ecoavam passos que não eram só dos alunos. Os professores tinham expressões rígidas, como se guardassem algo, um segredo antigo, moldado com o tempo. E Miguel, com sua curiosidade, não conseguia deixar passar. Ele precisava saber o que acontecia naquele andar. Foi no final de tarde, depois que o sino já havia tocado para o fim das aulas, que Miguel nos chamou. Eu, Lúcia, Daniel e Felipe. Ele estava mais agitado do que o normal, o que era um mau sinal. Os olhos castanhos dele estavam brilhando, como os de alguém que encontrou ouro em uma mina proibida. Eu consegui a chave, ele disse, segurando um pequeno pedaço de metal enferrujado que parecia ter mais de 50 anos. Vamos entrar hoje à noite. Daniel franziu a testa, sempre o cético do grupo. Você tá maluco, cara? Se alguém nos pegar lá, vamos ser expulsos. Felipe balançou a cabeça, sorrindo de canto. Expulsos? Isso se a gente tiver sorte. Se o zelador pegar a gente, é capaz de trancar junto com os fantasmas que ele jura que já viu. Lúcia, normalmente tão cínica quanto o resto de nós, estava estranhamente quieta, mas o brilho de excitação nos olhos dela traía seu silêncio. E se for verdade? E se o andar estiver realmente assombrado? Lúcia finalmente disse, com um tom que fez o ar ao nosso redor esfriar um pouco. Eu não acreditava em fantasmas. Não até aquela noite. Às 8 da noite, o prédio da escola estava vazio, exceto por alguns professores trabalhando até tarde e o zelador, o Sr. Olavo, que sempre parecia saber mais do que dizia. Nós nos reunimos no pátio, próximos à porta, que dava acesso à escada que levava ao último andar. Quando Miguel destrancou a porta com a chave antiga, o som do metal contra metal ecoou pelo corredor como um grito sufocado. Lúcia segurou minha mão sem dizer nada e eu senti o suor frio em sua pele. Miguel abriu a porta, revelando uma escadaria que subia em espiral, cada degrau coberto por uma camada de pó grosso que parecia nunca ter sido tocado. A escola, naquele horário, tinha um silêncio diferente. Não era o silêncio comum de uma sala de aula vazia. Era um silêncio pesado, carregado, como se o prédio estivesse prendendo a respiração. O som de nossos passos na escada parecia errado, ecoando mais alto do que deveria. Cada estalo e rangido amplificando o medo que já começava a se enraizar. Quando chegamos ao último andar, Miguel foi o primeiro a atravessar o arco da porta. O corredor à nossa frente parecia congelado no tempo. As luzes fluorescentes piscavam levemente e o cheiro de mofo impregnava o ar. As janelas estavam cobertas por sujeira e folhas secas que o vento trazia de fora, bloqueando a luz natural e lançando sombras que pareciam mover-se sozinhas. Onde todo mundo foi? Daniel sussurrou, observando as carteiras ainda enfileiradas, como se uma aula tivesse acabado de terminar e os alunos estivessem prestes a voltar. Foi aqui que Lucas desapareceu, Miguel disse com os olhos fixos na última sala do corredor. É onde a história diz que ele foi visto pela última vez. O silêncio que seguiu essas palavras era absoluto. Todos nós sentíamos isso. Algo não estava certo. Como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Como se o corredor não estivesse vazio de verdade. Olha isso, Lúcia apontou para uma das portas, onde arranhões longos e profundos marcavam a madeira.
arranhões que pareciam ter sido feitos por unhas humanas. Felipe riu, nervoso, mas seus olhos estavam arregalados. Algum aluno desesperado para sair da prova de matemática, só isso. Mas ninguém riu. A tensão no ar aumentava a cada segundo. Algo estava nos observando. Sentíamos isso, mas nenhum de nós dizia, não precisávamos. E foi então, ao se aproximar da última sala, que Miguel parou abruptamente. Vocês ouviram isso? Ele perguntou, a voz baixa, trêmula. Olhamos para ele confusos, e foi quando ouvimos o som de um choro abafado vindo de dentro da sala trancada. Um choro de desespero, como se alguém estivesse preso ali por tempo demais. Lúcia recuou. Isso não pode estar acontecendo. Miguel, com a mão tremendo, colocou a chave na fechadura enferrujada e girou devagar. O som do mecanismo se abrindo foi como o estalo de um osso quebrando. Ele empurrou a porta. O que vimos dentro não fazia sentido. As carteiras estavam arrumadas, mas as paredes estavam cobertas de rabiscos, como se alguém tivesse ficado ali por anos, escrevendo e reescrevendo a mesma frase. E lá, no canto, sentado com a cabeça entre as pernas, estava alguém. Lago. O choro aumentou. Miguel, fecha a porta, eu disse, a voz estrangulada pelo medo. Mas ele estava congelado. Assim como nós. E então a figura no canto parou de chorar. Lentamente ergueu a cabeça. Foi nesse momento que percebemos, o andar nunca esteve vazio. E agora? Ele sabia que estávamos ali. Quando Miguel abriu a porta e o choro cessou, a única coisa que preencheu o vazio foi o som de nossas respirações. Era como se o ar ao nosso redor tivesse congelado no tempo, cada segundo se alongando, carregado com um medo primordial. O que vimos naquela sala ficaria conosco para sempre, mas ninguém sabia disso ainda. Miguel deu o primeiro passo para dentro. Os olhos dele estavam fixos na figura que se levantava lentamente do canto da sala, os ossos estalando como se não tivessem se movido em décadas. O resto de nós ficou paralisado na porta, como se alguma força invisível estivesse nos mantendo ali, obrigados a assistir ao desenrolar do horror. Miguel, sai daí, murmurei, sentindo o suor frio escorrendo pela minha nuca. Ele ignorou ou não me ouviu. Os olhos hipnotizados pela figura que agora em pé tinha o corpo inclinado de uma maneira que não parecia natural. Sua pele era pálida, translúcida, e seu rosto... Bem, não posso dizer com certeza se aquilo era um rosto. Havia algo humano naquela forma, mas distorcido, como uma sombra que havia sido torturada pelo tempo e pelo esquecimento. O silêncio reinou por um instante. Era denso e sufocante, como se a sala estivesse presa em algum tipo de bolha. E então, sem aviso, a criatura soltou um grito agudo, não humano, não animal, mas algo no meio disso. Um som que perfurou nossos ouvidos e fez nossos corpos reagirem por instinto. Miguel, corre! Lúcia gritou, finalmente quebrando o encanto. Ele tropeçou para trás, seus olhos arregalados de terror, e todos nós corremos. Saímos da sala em um pânico desordenado, descendo as escadas tão rápido que parecia que o próprio ar estava nos puxando de volta. A chave caiu da mão de Miguel, mas ninguém se atreveu a parar. As portas do andar inferior, aquelas que dávamos por garantidas, estavam trancadas. Todos nós colidimos com a porta ao mesmo tempo, o som de nossas batidas ecoando pelo corredor silencioso. Está trancada, como pode estar trancada? Daniel gritou, tentando forçar a porta com o ombro, mas era inútil. De repente, tudo ficou quieto. O único som era o de nossas respirações ofegantes e a pulsação frenética em nossos ouvidos. Lúcia foi a primeira a ouvir. Vocês escutam isso? Todos nós congelamos, tentando ouvir além do nosso medo. E então ouvimos passos, lentos arrastados, vindos do andar de cima. Eles ecoavam no silêncio, como se alguém ou algo estivesse descendo atrás de nós. Felipe olhou para trás, e seus olhos estavam arregalados de puro terror. Não é possível. O que é isso? Os passos ficaram mais próximos e uma sombra começou a aparecer no topo da escada. Miguel puxou a maçaneta novamente com força desta vez e a porta finalmente cedeu, quase nos jogando para fora do prédio. Saímos para o ar frio da noite, nossos corpos trêmulos e os corações martelando no peito. O som dos passos se dissipou assim que cruzamos a soleira, como se a criatura tivesse decidido nos deixar ir. Por enquanto. Corremos para longe da escola, sem olhar para trás, como se algo invisível ainda estivesse nos perseguindo. Só quando estávamos a uma distância segura, perto do parque abandonado atrás da escola, é que paramos, nos jogando no chão, exaustos. Ninguém falou por um tempo. O silêncio entre nós era pesado, como o peso de um segredo que todos carregávamos, mas que nenhum de nós queria admitir. Vocês viram aquilo?
Lúcia finalmente quebrou o silêncio, a voz fraca. Aquilo não era humano. Eu vi, Daniel murmurou, a mão ainda tremendo enquanto ele limpava o suor da testa. O que diabos era aquilo? Miguel estava calado, os olhos perdidos em algum ponto distante. Ele não conseguia falar. Sua pele estava pálida, e eu podia ver que ele estava lutando contra o pânico que ameaçava tomar conta dele. Temos que contar a alguém, Lucy insistiu. Os professores, a polícia, alguém precisa saber. Contar o quê? Felipe retrucou, com a voz carregada de raiva e medo. Que vimos um fantasma, que o último andar da escola está amaldiçoado, ninguém vai acreditar em nós, eles vão nos chamar de loucos. O silêncio voltou. Sabíamos que Felipe estava certo, ninguém acreditaria. E mesmo que acreditassem, o que poderiam fazer contra algo como aquilo? De repente, Miguel se levantou, os olhos finalmente focados. Isso não acaba aqui, ele disse, a voz baixa, quase inaudível. Eu preciso voltar. Voltar? Você enlouqueceu? Daniel balançou a cabeça descrente. Você viu o que estava lá? Você quer morrer? Não é isso, Miguel disse, o olhar agora firme. Tem algo mais. Aquilo estava preso lá, e agora sabe que saímos. Mas o que quer que tenha sido, eu acho que agora está nos seguindo. Um calafrio percorreu minha espinha quando ele disse isso. Era como se o ar ao nosso redor tivesse ficado mais pesado, mais difícil de respirar. Eu vou voltar amanhã, Miguel continuou, a determinação crescendo em sua voz. Tem algo lá que precisamos entender. Isso não acabou. Era difícil dizer quando exatamente começou. Talvez fosse quando estávamos na escola, subindo aquelas escadas amaldiçoadas. Ou talvez quando a chave caiu da mão de Miguel, algo tenha sido liberado. Mas uma coisa era certa, não estávamos mais sozinhos. Algo estava conosco. Algo que havia nos seguido. O primeiro sinal foi o mais sutil, quase imperceptível, mas a tensão já estava no ar. Estávamos todos em nossas casas, tentando seguir em frente, fingindo que aquela noite tinha sido apenas um pesadelo. Mas à noite, nas sombras, quando o mundo ficava em silêncio, surgia a sensação. Aquela presença. Era como se o ar ao redor estivesse pesado, como se alguém, ou algo, estivesse nos observando de muito perto, mas sempre além do campo de visão. Tudo começou a desmoronar em uma noite de quarta-feira. Eu estava no meu quarto. A luz do abajur projetando uma fraca luz amarelada nas paredes. Tentava me concentrar na tarefa de matemática, mas minha mente estava longe, repassando os eventos daquele dia maldito. A sensação de que algo estava errado não me deixava em paz, como uma pedra no estômago que eu não conseguia ignorar. Foi então que o telefone tocou. Peguei o aparelho sem pensar muito e atendi. Alô? Por um segundo, só ouvi estática. Depois, uma respiração profunda e irregular. O som de alguém, ou algo do outro lado da linha que não deveria estar lá. Quem é? Perguntei, minha voz trêmula, já sabendo que não queria saber a resposta. Nada. Só aquela respiração que parecia cada vez mais próxima, como se o que quer que fosse estivesse ao meu lado, respirando no meu ouvido. Desliguei o telefone e tentei ignorar a sensação de que algo estava me observando do outro lado do quarto. Na manhã seguinte, Miguel não apareceu na escola. Lúcia e Felipe também estavam ausentes. Eu não precisava perguntar o motivo. Todos estávamos começando a perceber que aquela criatura, ou o que quer que fosse, havia escapado da escola. Agora ela estava entre nós. Foi no terceiro dia que tudo saiu do controle. Miguel, que havia se isolado de todos, me ligou de madrugada. Eu nunca tinha ouvido a voz dele daquele jeito, quebrada, desesperada. Algo havia acontecido e ele queria encontrar o grupo. Preciso ver vocês. Agora. No parque. Saí sem hesitar. Não era mais uma questão de escolha. Sabia que algo estava para acontecer. Algo grande. Algo terrível. Encontrei Lúcia e Felipe na entrada do parque, o mesmo onde havíamos nos refugiado depois daquela noite na escola. Havia um silêncio estranho no ar, como se até os sons da cidade tivessem sido abafados. Miguel apareceu logo depois, mas algo estava errado. Ele parecia diferente. Seus olhos estavam fundos, como se ele não tivesse dormido por dias, e seu rosto estava pálido, como se todo o sangue tivesse fugido dele. O pior, no entanto, não era a aparência. Era a maneira como ele se movia, como se estivesse sendo puxado por algum fio invisível. Quando ele se aproximou, um arrepio percorreu minha espinha. Miguel, o que aconteceu? Lúcia perguntou, a voz baixa, tentando não demonstrar o medo que eu sabia que todos sentíamos. Ele balançou a cabeça, quase como se estivesse tentando se livrar de uma lembrança dolorosa. É a coisa. Ela está comigo.
Felipe deu um passo para trás, o rosto contorcido de confusão e pavor. O que você quer dizer com ela está com você? Miguel nos olhou, e seus olhos estavam diferentes. Havia algo de outro mundo lá, uma escuridão que não deveria existir em um ser humano. Eu tentei fugir, mas ela me encontrou. Ela está dentro de mim agora. O silêncio que seguiu foi sufocante. A coisa havia nos seguido, não apenas em espírito, mas agora estava ligada a Miguel. Aquilo que vimos na escola não estava apenas no outro lado da porta. Estava aqui, com ele. E de alguma forma, todos nós sabíamos que se estava com ele, logo estaria com cada um de nós. Temos que fazer algo, Lúcia quase gritou, suas palavras ecoando no vazio do parque. Mas o quê? Ninguém sabe o que é isso, ninguém vai acreditar em nós. Eu estava lutando contra o pânico, tentando desesperadamente pensar em algo, qualquer coisa que pudéssemos fazer. Miguel deu um passo à frente, sua respiração pesada. Não importa mais, ela quer todos nós. E então, antes que qualquer um de nós pudesse reagir, ele começou a rir. Não uma risada normal. Era um som distorcido, que reverberava no ar de uma forma que fez meu coração bater descompassado. Seus olhos ficaram vidrados e sua boca se contorceu em um sorriso grotesco, algo que claramente não era humano. Ela está vindo, ele murmurou entre risadas. Ela quer todos nós. Foi quando eu percebi que estávamos todos condenados. De repente, algo ao nosso redor mudou. As luzes dos postes piscaram e apagaram. O vento antes suave ficou gelado, cortante. O som de algo se arrastando nas folhas secas atrás de nós fez nossos corpos se enrijecerem. Todos nos viramos ao mesmo tempo. A escuridão não era mais apenas ausência de luz, ela tinha forma, tinha peso, tinha presença, e estava nos observando. Fizemos o que qualquer um faria diante de uma força incompreensível. Corremos. Corremos para longe, mas sabíamos que era inútil. Não importava para onde íamos, a sensação de que aquela coisa estava nos cercando era inescapável. Quando finalmente paramos, sem fôlego, nos demos conta de que não tínhamos para onde ir. A coisa estava conosco agora. Não importava a distância, não importava o quanto fugíssemos. Ela nos encontraria. E de alguma forma nós sabíamos que não era apenas Miguel. Um por um, seríamos reclamados. Porque de um jeito ou de outro aquilo que liberamos naquela noite estava se espalhando. E não ia parar até que todos nós fôssemos consumidos pela escuridão. Eu sabia que algo estava profundamente errado assim que o sol se pôs. Era como se o próprio céu estivesse doente, tingido com uma estranha tonalidade laranja escura, as nuvens parecendo manchas de sangue desbotado. A cidade parecia deserta, mas eu sabia que isso era uma ilusão. As pessoas estavam ali, em suas casas, vivendo suas vidas normais. Apenas nós, eu, Miguel, Lúcia e Felipe, estávamos conscientes da escuridão que rastejava pelas ruas. A verdade é que ninguém queria estar sozinho naquela noite. Eu estava em casa, sentado no sofá, quando meu telefone vibrou. A mensagem veio de Felipe. Vocês precisam vir. É urgente. Miguel não está bem. Havia algo nas palavras que me fez levantar num pulo. Já fazia dias que Miguel estava diferente, mas agora, a urgência na mensagem de Felipe deixou claro que as coisas estavam piorando. Não demorou muito para que Lúcia me enviasse outra mensagem confirmando. Ele está dizendo coisas estranhas, está falando dela. Sabíamos quem era ela. Aquela coisa que escapou da escola, a sombra que nos seguia desde aquela noite terrível. A cada dia parecia mais presente, mais real. E agora? Parecia ter finalmente reclamado Miguel. Corri até o local onde nos encontraríamos, um antigo galpão abandonado na beira da cidade, que Felipe sempre dizia ser o nosso quartel-general improvisado. Era um lugar frio, úmido e caindo aos pedaços, mas não importava. Eu só queria chegar lá, entender o que estava acontecendo com Miguel e acabar com aquilo de uma vez por todas. Quando entrei, o ar estava gelado, como se algo o drenasse da sala. Felipe e Lúcia estavam sentados no chão, tensos, e Miguel estava em pé, de costas para nós. Ele olhava para uma das janelas sujas e quebradas, sua figura encharcada pela fraca luz da rua que entrava pelo vidro rachado. Ele está assim desde que chegamos, Lúcia sussurrou, sem tirar os olhos de Miguel. Falando sozinho, olhando pela janela. Não sei mais o que fazer. Está acontecendo, Felipe acrescentou, sua voz cheia de pavor. Ela está aqui, com ele. Dei um passo à frente. Miguel? Ele não se mexeu. Por um momento achei que não tivesse me ouvido, mas então sua cabeça virou lentamente em nossa direção. A escuridão envolvia metade do rosto dele, mas o que eu consegui ver estava diferente.
Seus olhos estavam vazios, sem vida, e sua pele pálida, quase translúcida. O que você está vendo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Miguel inclinou a cabeça e um sorriso torto e distorcido se formou em seus lábios. Ela está aqui, está sempre aqui. Não adianta correr. Não adianta lutar. Lúcia deu um passo para trás, horrorizada. Miguel, não fala assim. Ele riu, mas o som foi fraco, quase inaudível, como se viesse de um lugar muito distante. Ela está dentro de mim agora. Vocês não entendem? Ela já venceu, e logo vai vencer com vocês também. Felipe olhou para mim desesperado. Tem que haver alguma coisa que possamos fazer. A gente não pode simplesmente deixar isso acontecer. Eu tentei, Miguel murmurou, quase para si mesmo. Eu tentei lutar, mas é inútil. Ela é mais forte do que nós. Ela está se alimentando de nós. Eu senti o pânico crescendo. Era como se o ar ao redor estivesse ficando mais denso, mais pesado, e um frio intenso percorreu minha espinha. Eu sabia que não estávamos sozinhos naquela sala. Sabia que a sombra estava conosco, observando, esperando. Foi então que Lúcia caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça. Ela começou a murmurar algo, mas suas palavras eram incompreensíveis, como se estivesse sendo sufocada por algum tipo de força invisível. Seus olhos reviraram, e o pânico no rosto de Felipe aumentou. Lúcia! Lúcia! Felipe gritou, correndo até ela. Ele tentou segurá-la, mas ela estava trêmula, como se estivesse sendo atacada de dentro para fora. Eu queria ajudar, queria fazer alguma coisa, mas meus pés pareciam colados ao chão. Havia algo naquela sala, algo além de Miguel, que nos mantinha ali, presos. E então, como se uma presença invisível tivesse rompido uma barreira, ouvi aquela voz. Era suave, quase como um sussurro. Uma voz feminina, mas distorcida antiga. Vocês são meus agora. Aquela voz. Era como um trovão suave, cortando o ar ao nosso redor. Ela estava lá, dentro de Miguel ao nosso redor, e agora, dentro de nós. Felipe gritou e se afastou de Lúcia, suas mãos tremendo. Isso não é real, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Lúcia finalmente parou de murmurar, mas quando olhei para ela, seus olhos estavam escuros, vazios, exatamente como os de Miguel. Ela se levantou lentamente, como uma marionete controlada por fios invisíveis, e nos olhou com uma calma assustadora. Ela está aqui, Lúcia disse, a voz baixa e sem emoção. Ela está em todos nós. Meu corpo congelou, a sensação de pânico crescendo a cada segundo. Estávamos sendo consumidos, um por um. A escuridão não estava apenas nos seguindo, ela estava nos devorando de dentro para fora. Olhei ao redor, tentando desesperadamente encontrar uma saída, mas a porta do galpão estava fechada. Estávamos presos, e a coisa que nos perseguia agora estava dentro de nós. Eu sabia, naquele momento, que não tínhamos mais escapatória. O que quer que tivéssemos liberado na escola, o que quer que estivesse agora tomando conta de Miguel, Lúcia e logo de Felipe, já estava nos engolindo. E de alguma forma sabíamos que não era mais uma questão de se, mas quando. E o pior de tudo, no fundo, uma parte de mim estava começando a aceitar. O frio, a escuridão, o vazio, já faziam parte de nós. Tudo estava quieto demais, o tipo de silêncio que não traz paz, mas uma tensão insuportável. Eu conseguia ouvir a batida do meu próprio coração, rápida e irregular, como se estivesse tentando fugir do meu peito. O ar estava denso, difícil de respirar, e cada respiração que eu tomava parecia mais pesada que a anterior. Tentei me convencer de que ainda havia esperança, de que aquilo que nos seguia poderia ser vencido. Mas no fundo eu sabia a verdade. Estávamos correndo em direção ao nosso fim. O galpão estava escuro, apenas algumas luzes fracas piscavam nas extremidades, projetando sombras alongadas pelas paredes quebradas. Felipe estava do outro lado da sala, sua mão tremendo, enquanto segurava uma lanterna que mal fazia diferença na escuridão ao nosso redor. Lúcia estava parada ao lado dele, imóvel, seus olhos completamente negros, vazios de qualquer sinal de quem ela costumava ser. Ela está em todos nós. Lúcia havia dito antes. Essas palavras ainda ecoavam na minha cabeça, como uma sentença final que não podíamos escapar. Ela, aquela sombra, aquela presença que nos atormentava desde o começo, já tinha nos consumido. O que restava agora era apenas uma questão de tempo. Miguel estava de pé no centro da sala, seus olhos fixos no chão, murmurando para si mesmo em uma língua que eu não conseguia entender. Era ele, mas ao mesmo tempo, não era mais. Aquela coisa tinha se infiltrado tão profundamente nele, que não sabia dizer onde Miguel terminava e ela começava. Eu me aproximei, cada passo mais pesado que o anterior,
como se algo invisível estivesse tentando me puxar para baixo. Minha mente gritava para eu sair dali, correr, escapar daquilo tudo, mas meu corpo continuava em frente, como se atraído por uma força que eu não conseguia controlar. Miguel, eu chamei, minha voz fraca, quase inaudível no meio daquele silêncio opressivo. Você precisa lutar contra isso. Não pode deixar ela tomar conta. Ele não respondeu. Sua cabeça continuou inclinada, seus lábios se movendo, mas as palavras que saíam eram como veneno, algo antigo e maligno que não deveria existir neste mundo. Foi então que Felipe gritou. Eu me virei rápido, a lanterna dele caiu no chão e rolou até parar contra a parede, iluminando apenas parcialmente seu rosto. Ele estava olhando fixamente para algo no canto do galpão, seus olhos arregalados de puro terror. Aqui está ela, ele murmurou, a voz trêmula. Ela está vindo. Eu olhei na mesma direção. No começo não vi nada, mas então percebi. A sombra no canto não era apenas a ausência de luz, ela tinha forma, um contorno sutil que se movia de maneira estranha, como se estivesse viva. E então, como um borrão, ela começou a se mover em nossa direção. Não era rápida, mas também não era lenta. Era algo calculado, metódico, como uma predadora que sabe que sua presa não tem para onde fugir. Felipe deu um passo para trás, o medo estampado em seu rosto. E eu sabia que correr seria inútil. A coisa estava em todos os lugares ao mesmo tempo, envolvendo o ambiente como uma teia invisível. Foi quando Lúcia falou de novo, mas a voz não era mais dela. Vocês já pertencem a mim, a voz sussurrou, fria e distante, vindo tanto de Lúcia quanto de todos os cantos do galpão ao mesmo tempo. Eu estive esperando, por tanto tempo. E agora, vocês me completam. Felipe caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça como se estivesse tentando afastar os pensamentos que não eram dele. Eu me aproximei, tentando alcançá-lo, mas então ouvi algo que fez meu sangue gelar. O som não era humano. Era um riso, baixo, gutural, vindo diretamente de Miguel. Ela está certa, ele disse, finalmente levantando a cabeça. Seus olhos eram completamente negros agora, vazios, sem qualquer resquício de vida. Nós não podemos lutar contra ela. Ela é parte de nós. Sempre foi. Eu senti uma onda de desespero tomar conta de mim. Aquilo estava consumindo Miguel, Lúcia e agora Felipe também. A verdade começou a se formar em minha mente. Uma verdade horrível que eu não queria aceitar. Não havia como escapar. Aquela coisa, seja lá o que fosse, não era algo que podíamos derrotar. Não era uma entidade externa que podíamos enfrentar com coragem ou força. Ela estava dentro de nós. Desde o momento em que entramos naquela escola e abrimos aquela porta para o desconhecido, ela nos marcou. E agora ela estava nos finalizando. A sombra se aproximava cada vez mais. Eu podia sentir seu peso no ar, a pressão na minha cabeça, como se estivesse tentando forçar sua entrada em mim. Meus pensamentos estavam se tornando confusos, fragmentados. Cada memória, cada pedaço de quem eu era, parecia se distanciar como se estivesse sendo arrancado de mim. E o pior de tudo, eu estava começando a aceitar. Havia algo confortante no vazio, na ideia de não lutar mais. Felipe finalmente desabou, seu corpo inerte no chão, enquanto a sombra o envolvia. Lúcia, agora completamente tomada, se virou para mim, seus olhos negros brilhando com uma luz estranha, quase sobrenatural. É a sua vez, ela disse, com uma suavidade assustadora. Eu queria correr, queria gritar, mas sabia que não adiantaria. A sombra já estava me alcançando. Já estava se infiltrando em cada pensamento, em cada batida do meu coração. Era como se ela estivesse sussurrando diretamente na minha mente, me dizendo que não havia mais o que temer. E foi nesse momento que percebi. Ela estava certa. O frio me envolveu completamente, e então, não houve mais nada.